Vamos estudar a lição que tem por título Deus age contra o pecado. Gênesis 16 a 19. O texto áureo está em Gênesis 18, 20 e 21, que eu vou ler. Repetindo, Gênesis 18, verso 20 a 21. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. O texto áureo, que é o texto de ouro, o mais importante dos textos tratados ou estudados, traz algumas coisas que convém ressaltar, porque sabemos que Deus é onipresente, é onisciente, principalmente essas duas qualidades que o texto parece desconhecer. E algumas pessoas ficam em dúvida quanto a esses dizeres. Deus de tudo sabe. Na verdade, ele não precisava descer para ficar sabendo, porque ele já sabe. Ele está em todo lugar, ele não desconhece nada e, portanto, não precisa nem ver para saber do que está acontecendo. Mas o texto fala isto. Vai descer à terra e vai ficar sabendo das coisas que estão se passando na terra. Esta é uma linguagem antropomórfica. O autor, na verdade, escolheu a linguagem humana para representar o sentimento divino. Não é que ele precisasse ver para entender e para saber, mas era para que o homem conhecesse realmente o sentimento divino com relação às coisas que estavam acontecendo. Isso é conveniente ressaltar para que não haja dúvida. Na verdade, nós não vamos ler todos os textos, porque são os capítulos 16, 17, 18, 19, 4 capítulos. Não dá para lê-los todos assim, num estudo rápido. Mas o interessado deve ler com cuidado e meditar em todos os capítulos que fazem parte do nosso estudo. Na lição passada, nós vimos como é que Deus se aproximou de Abraão, a promessa que foi feita a ele, sendo ele escolhido entre um povo estranho, um povo que não conhecia a Deus, e ele foi bem categórico ao dizer: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Por isso que Abrão, na verdade não é Abrão, mas Abraão. Nesse tempo ele ainda era conhecido como Abrão. E na verdade Abrão e Abrão são o mesmo nome. Apenas tem uma diferença no tamanho do nome. Abrão e Abraão recebeu uma letra a mais. Isso também está no original. São corruptelas do mesmo nome. Mas o fato é que a mudança de nome ficou marcada por uma mudança de vida, por um propósito maior de vida. O mesmo aconteceu com Sarai. Sarai perdeu uma letra. Abraão ganhou e Sarai perdeu. Também são o mesmo nome, é uma corruptela da outra na linguagem original também. Mas o fato é que o casal foi escolhido para ser uma bênção, porque Deus tinha um propósito em suas vidas. E tanto Abraão como Sara
deveríamos trilhar o caminho escolhido por Deus para eles constituírem a família inicial que Deus queria apresentar para o mundo, para nós também. Nós também, de alguma maneira, ainda que sejamos estranhos ao povo judeu, herdamos também algumas coisas da vida deste casal, principalmente de Abraão. Na lição passada até nós tivemos a oportunidade de observar que alguns benefícios advindos da postura de Abraão foram observadas em nossas vidas também. A aceitação do evangelho, por exemplo, não foi por outra coisa senão pela escolha de Abraão, e daí veio Jesus Cristo para redimir a humanidade. Nós temos nesse estudo alguns temas que vão ser separados dos textos gerais para relevo, para destacar. O primeiro tema é bênção de Deus versus costumes da terra. 3 versículos do capítulo 16 merecem ser lidos e eu vou fazê-lo agora. Gênesis 16, de 1 a 3. Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Abrão estava ali havia 10 anos e agora já estava incorporando os costumes da terra. Era comum na terra em que o casal estava este procedimento. Se a mulher era estéril, a patroa poderia escolher a empregada, a serva, e entregar ao marido para produzir filhos. Esses filhos eram como se fossem seus filhos. Isso era um costume da terra. Portanto, ninguém ignorava, era normal, era comum. O problema não está exatamente nisto. Porque se ninguém achava errado, todos achavam normal. O problema estava no fato de que Abrão ficou posteriormente reconhecido por ser um homem de fé, daí o pai da fé. Sair de uma terra desconhecida, ir para um lugar que nunca tinha visto, sem questionar com Deus, é de tirar o chapéu para uma pessoa desta. Mas o ser humano, por melhor que seja, e isso nós devemos aprender, por maior envergadura que tenha, por mais irrepreensível que seja, não é totalmente irrepreensível, não é totalmente sem falhas. Há sempre um problemazinho, por mínimo que seja, mas há na espécie humana. O problema de Abrão, aqui, e de Sarai, era justamente se agarrarem aos costumes da terra, esquecendo-se da promessa feita por Deus.
Abrão e Sarai parecem desistir da promessa de Deus. Estavam com essa promessa em mente, na vida, nas práticas, mas de repente parecem desistir das promessas e apelam para um conceito, ou melhor, um costume das nações ao redor. As pessoas estão seguindo a trilha traçada por Deus, mas observam que as pessoas ao redor estão fazendo diferentemente. Então, a tendência é esquecer daquilo e trilhar por esse caminho de todos. Mas o que realça mais o problema é que agiram contra a fé. Se Deus prometeu, serás pai de uma grande nação, e outras vezes repete esse termo, mais alargando mais ainda, nações, não apenas uma, mas nações. E agora parece que está desistindo de ser o pai da fé. É um episódio triste na vida de Abraão. Mas houve consequências. Tudo o que se faz tem consequências. Podem ser positivas ou negativas. Muitos podem pensar, então, não vou fazer mais nada porque vai gerar consequência. Pode ser negativa. Então, mais uma alerta para nós. Não fazer também traz consequências. Podem ser positivas ou negativas. Mas qual foi a consequência imediata deste agir do casal? Uma vez grávida, a serva de Sarai começou a humilhar a sua patroa. E Sarai, a patroa, se irritou com Abrão. Capítulo 16, de 4 a 6. Deixe-me dar uma lida. 4 a 6. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. O casal que estava em paz, em tranquilidade, aguardando a promessa divina, agora está em desarmonia. E é uma coisa que não fica só numa pessoa e em duas, mas parece algo que vai atingindo a todos. Nem Sarai, nem a escrava, nem Abrão agora se entendiam. Estavam todos com problemas uns com os outros. A desarmonia agora passa a reinar na casa. Esta foi a consequência imediata da trilha de Abraão em deixar de lado a promessa, a fé, para abraçar os costumes da terra. Outro tema. A bênção confirmada por um sinal. Está em Gênesis 17, de 1 a 27. Não vou ler esta passagem, porque ela vai ser retomada no tópico seguinte, mas lembrar que a principal questão aqui é realmente confirmar aquilo que foi dito, repetir. Veja que o Senhor falou isso várias vezes, reiteradamente, para que Abraão e Sarai não se esquecessem de que a sua palavra era verdadeira, e ele estava se lembrando. Porque, como nós vimos no versículo-chave,
o verso de ouro, as pessoas acham que Deus pode se esquecer, mas ele não se esquece. Mas ele age, muitas vezes, usando a postura humana para ser bem entendido. Ele não se esquece. Mas houve benefícios da aliança. Assim como há problemas em não obedecer e não ser fiel à aliança, há a contrapartida, que são os benefícios da aliança. A multiplicação da descendência de Abraão. Capítulo 17, versos 2, 4 e 6 a 8. Não vou ler todas as passagens, porque o tempo não permite isto, mas os irmãos, os estudiosos, também os estudantes, ou os curiosos, toda classe de pessoas pode usar estes textos para o seu aprendizado. Repetindo, todo o texto está nos capítulos 16 a 19 de Gênesis. Ismael. Isaac era o filho da promessa, mas antes dele veio Ismael. Interessante que os dois começam com I, não é? Ismael. Nós vimos a desarmonia que houve, a patroa enxotou a empregada, e agora a serva está desaprumada. Lá na frente, ela vai ser consolada por um anjo, vai pedir que ela se humilhe e volte a pedir perdão à sua patroa. Isso é feito, e ali começam a viver de maneira mais condigna. Eu não vou dizer que agora estão em harmonia, mas pelo menos com certa dignidade, porque houve ali a humilhação e o perdão, e Sarai acabou recebendo de volta a sua serva, a egípcia. Ismael foi o nome que se deu ao filho da escrava. E ressalte-se que era também uma bênção de Deus. Deus não desamparou a Ismael. Ele foi acolhido como uma bênção também naquele lar. Ainda quero ressaltar a questão da doação da terra de Canaã, que estava inserida na promessa, numa das particularidades da promessa, sair da terra e possuir outra terra. Uma terra que era boa, porque era uma escolha divina. E foi nesse tempo que houve a mudança dos nomes do casal. Capítulo 17, versos 5 e 15. Sarai começou a ser conhecida por Sara, que é princesa, e Abrão por Abraão, pai das alturas, quer dizer, por extensão, o pai de muitas nações. Quando se fala pai de uma grande nação, primeiro vem a questão primeira, que era a descendência de Isaac. Mas Abraão também foi pai de outras nações pela descendência de Ismael. Então, esses dois povos formaram grandes nações. Em lições futuras, vamos ver que houve desavença de novo entre a escrava e a serva, ou melhor, a serva que era escrava e a patroa, a senhora que era Sara. E por causa dos filhos. Isso aí vai ser desmembrado depois, noutra lição, mas os irmãos que já conhecem a Bíblia devem se lembrar desse episódio. O fato é que quando a coisa começa errada, mesmo quando se começa a acertar, ficam sempre alguns resquícios, alguns problemas que precisam ser acertados. E volta e meia eles ressurgem. Portanto, o melhor mesmo é andar retamente para que essas coisas não aconteçam. Houve aí, nesse episódio, a instituição
da circuncisão, como sinal do pacto, um sinal visível do pacto. A circuncisão era só para os homens, as mulheres não entravam nesta questão. E muitos leitores da Bíblia sabem da palavra, conhecem a palavra, mas nem todos sabem o sentido, o significado exato da palavra. A circuncisão consiste em tirar a carne do prepúcio. Isso foi um pacto firmado com Deus e Abraão, e ele fez isto consigo e com todos os que estavam sob a sua guarda. Escravos, os filhos, todos. Ninguém podia ficar de fora, porque naquela época patriarcal, a norma do patriarca era a norma geral. As pessoas não tinham a livre escolha em certos casos, e esse era um deles. Abraão respondia pela sua casa. Ele respondia pela fidelidade, pelo menos naquilo que era aparente, para que fosse feito como uma norma. E ele fez isso com Isaac, o filho herdeiro, está no capítulo 17, versos 19 e 21. Como ressaltar um trinômio nesse episódio todo, foram as falhas de Abraão, ou melhor, as falhas de Abraão. Abraão ainda não estava sendo visto como faltoso, não. Tudo o que de errado que aconteceu até agora, vamos colocar na conta de Abraão. Vamos ver se para frente a gente vê algum episódio para colocar na conta de Abraão. Mas até agora tudo é Abraão, não vamos nos esquecer disto. Então, Abraão teve várias falhas, muitas falhas. Era um homem íntegro, correto, o pai da fé, mas tinha falhas. Isso até nos conforta, porque nós tendemos a nos julgar que imprestáveis, que Deus não vai querer, não vai se importar, porque não somos nada, não somos uma coisa sem prestígio algum, sempre falhando. Mas Deus é compreensivo. Ele sabe que o ser humano é mesmo tendencioso às falhas. Ele quer ver um coração contrito. E Abraão teve falhas, mas estava ali. Rente. E um paradoxo, falta de fé. Imaginem, o pai da fé com falta de fé. Ele começou a usar os costumes da terra, a correr, a se apressar para ter este filho, que era da promessa, porque era assim que se fazia na terra, e se esqueceu da promessa, ou faltou-lhe a fé. A gente pode dizer, bom, mas ele tinha razão, porque foram 25 anos. Ficar esperando 25 anos. Mas Deus tarda, diz alguns. Deus tarda, mas não falha. Na verdade, Deus não tarda. Porque o relógio de Deus não anda segundo o relógio da humanidade. Deus tem o seu relógio. A humanidade tem o próprio relógio, que muitas vezes não está acertado com o de Deus. E aí é que vem as desconfianças e os desacertos. Mas o pai da fé falhando em não ter fé. Que paradoxo. E muitos hoje ainda estão alargando esse problema da falta de fé do casal, porque a promessa parecia demorar-se a cumprir. Então, demorava no cumprimento da promessa. Esse era o pensamento do casal. Mas, apesar de tudo isto, das falhas de Abraão,
da falta de fé, da demora na compreensão humana do cumprimento da promessa, nada disso mudou o plano de Deus no cumprimento desta promessa, porque ele não falha. Outro tema é a promessa renovada, Gênesis 18, de 1 a 16. Muitas vezes, como eu já falei antes, Deus está sempre renovando, ou quase sempre renovando, alguma coisa que parece que o homem se esquece, ou pensa que Deus se esqueceu, e Deus vem alertar que ele não se esqueceu. Deus se faz representar pessoalmente a Abraão. É o que se chama de teofania. Nós vimos, podemos ver aí no capítulo 18, de 1 a 16, os 2 homens e mais um. 2 varões e mais um varão. Então, 3. Mas este um se diferencia porque era justamente a apresentação de Deus como ser humano. A teofania consiste nisso. É Deus se apresentando como homem ao homem. E no desenrolar da narrativa, podemos ver que esta pessoa que se apresentava diferente das outras, dos anjos, era o próprio Deus, né? Conversando, dialogando e apresentando a Abraão, agora é Abraão, alguma coisa importante para a sua vida, porque ele é um ser humano, e o que acontecia com os seus, por exemplo, Ló, também poderia atingir a sua própria vida. É daí que nós temos o tema intercessão e riscos para os que se afastam das bênçãos. Gênesis 18, 17 a 33 e 19, de 1 a 23. Recapitulando o que aconteceu nesta teofania, Abraão foi um grande hospitaleiro. A hospitalidade de Abraão foi notável. Ele estava, aparentemente, ocupado com as coisas de Deus. Mas quando os homens apareceram, ele parou tudo e procurou os empregados para providenciar alguma coisa para os homens. E foram até além buscar animais para abater, para dar uma boa refeição, uma boa acolhida às pessoas, aos visitantes ilustres. Ele reconheceu que os visitantes eram ilustres, eram pessoas de Deus, sendo que o próprio Deus estava ali representado na teofania. Muito interessante isso. E o diálogo continuou. Deus diz assim: será que eu vou deixar Abraão na ignorância, sem saber o que é que eu vou fazer com aquelas cidades que estão ao redor dele? Não. Abraão é um escolhido meu. Então eu vou dizer a ele tudo o que estou tentando fazer. Lembremos-nos de que Ló foi para as cidades, para os lugares melhores que havia na redondeza, deixando Abraão, no tempo ainda era Abraão, com as terras menos produtivas. Ló não foi muito cortês com seu tio e ele escolheu primeiro, né? Então, na verdade, os mais velhos deveriam ter a primazia de escolha, mas ele não. Escolheu primeiro aquelas cidades, aqueles locais mais prazerosos, mais promissores, e Abraão ficou nos lugares inferiores. Mas agora Deus está observando que ele veio, segundo o texto, ele desceu para ver. A gente ainda tem uma interpretação com relação a isso, de descer. Ele desceu também numa espécie humana, né? É teofania. Então, como homem,
Como Deus, ele não precisava descer, mas como homem, sim. Então, ele estava ali vendo as coisas como homem. E agora vai perguntar, vai começar o diálogo com Abraão. Abraão começa o diálogo com ele. Ele se propõe a falar a Abraão, a instruir a Abraão. E Abraão começa a fazer perguntas com compaixão do seu sobrinho Ló. Mas se houver um número considerável naquela cidade, o Senhor vai destruir, mesmo assim, com os justos que estão ali. E o diálogo vai se desenrolando e o próprio Abraão desconfia. Mas eu já fiz tanta pergunta ao Senhor, será que não estou aborrecendo? Eu acho que eu estou sendo chato com ele. Mas ele vai me preparar ainda uma última pergunta. Mas, Senhor, não se ire contra mim, mas e se houver pelo menos 10 justos ali? Mesmo assim, o Senhor vai destruir a cidade? E a resposta é não. Se houver 10 justos, a cidade não será destruída. Então, Abraão se contentou com essa última pergunta e resposta e se calou diante do Senhor. Nós sabemos o motivo por que as cidades foram destruídas. Sodoma e Gomorra. Ló habitava em Sodoma. Até o nome é esquisito, Sodoma. Sodoma. E é interessante porque esse nome veio até hoje, de modo pejorativo, perturbar-nos, Sodoma. O pecado de Sodoma consistia em várias coisas. Na sodomia, no homossexualismo, na violência, muita coisa abominável. Não só pelo povo de Deus, mas até mesmo pelo povo que não é de Deus. Os irmãos, os estudantes, os leitores podem observar no texto, a narrativa desse episódio, que os habitantes da cidade, quando viram que Ló tinha recepcionado homens de fora e recepcionar um estrangeiro era uma lei sagrada. Ninguém poderia violar o estrangeiro. Tinha que cuidar com todo carinho, com todo zelo, guardar. Mas eles, quando viram que Ló recepcionara estrangeiros, queriam arrombar a sua casa até para violentar os homens. Que coisa absurda. E Ló ainda temendo a sua própria vida, né? A sua honra também, porque ele tinha o dever de guardar os homens estrangeiros, ofereceu as filhas virgens para que eles abusassem delas, e eles malignamente nem quiseram as filhas de Ló para quererem se apossar dos visitantes que Ló tinha recebido. É de estarrecer, não é? É de estarrecer isso aí. Mas eles foram acometidos de cegueira e não puderam mais continuar com suas ações maléficas. Um episódio muito chocante é que, neste último instante em que Deus foi compassivo com Ló, e parece-me que foi mais por causa de Abraão do que do próprio Ló. Na verdade, o único justo que havia ali era Ló. Mas, mesmo assim, ele era um tanto recalcitrante. E não era uma pessoa que tinha uma visão depurada das coisas. Era uma pessoa, assim, imediatista. Não via ao longe. E Ló só foi poupado, Ló e a sua família, porque os anjos o encurralaram. Na verdade, os anjos os despejaram de casa, puxaram pelo braço, empurraram para que saíssem dali correndo depressa para salvar a sua vida. E isto representava justamente a misericórdia divina. Às vezes, um empurrão, um tombo, não é o mal que Deus está fazendo, mas é a sua ação misericordiosa para salvar.
E foi isso que aconteceu com Ló. Mas Ló ainda pediu alguma coisa aos anjos, que não mandasse para a montanha, para salvar a sua vida, mas que fosse para a cidadezinha que havia ali ao redor, chamada Zoar. Zoar significa pequena. E os anjos até consentiram que ele fosse para lá. Mas vejam no episódio, na sua leitura, que eu não vou ler, mas o texto está disponibilizado, que mesmo assim, ainda depois, o próprio Ló reconheceu que o lugar dele mesmo era na montanha. Depois de a poeira abaixar, Ló foi para a montanha e ficou ali numa caverna em um tempo considerável, a gente não sabe quanto tempo, mas o fato é que estava sozinho e desamparado, sem nada, e as filhas dele, as duas filhas, porque a mulher de Ló, todos já sabem o que aconteceu com ela, não é? Ela ficou com muito pesar de deixar a cidade, desobedeceu a ordem divina, foi, vai embora, fuja, e não olhe para trás, guarde a sua vida. O contexto geral é esse aí. Mas a mulher de Ló estava muito pesarosa de deixar os seus bens para trás, de deixar aquele lugar para trás. Ela saiu com pesar, não para obedecer à ordem divina, e virou estátua de sal, e, portanto, pereceu. Na verdade, sobraram 3 pessoas, Ló e as suas 2 filhas. E agora, sozinhos, as 2 filhas, primeira mais velha, intenta uma armadilha sui generis, né? Dão vinho em demasia para Ló se embriagar, já com propósito, né? E Ló se embriaga e ela acaba deitando-se com ele para ter um filho, para deixar deixar a semente. E tanto é que esse ato aconteceu com o surgimento dos Moabitas. E no dia seguinte, o conselho foi estendido à filha mais nova, pela mais velha, que fez a mesma coisa, e daí também ela concebeu e deu origem aos Amonitas. Está no capítulo 19, do verso 30 ao verso 39. Os pecados dos sodomitas, incluindo o homossexualismo, exigiam juízo divino. Parece que algumas pessoas que olham para o texto bíblico e não enxergam a condenação desse ato, não sei o que dizer, porque realmente é absurdo. O texto é muito categórico. Chegasse a destruir a cidade por este ato principal e os outros, e falasse que é 2 ou 3 textos, não é possível. Os pecados de Ló exigiam disciplina divina. É uma lição que merece muita reflexão para nós e para todo o povo durante todo o tempo. A Bíblia é um livro extraordinário, nunca será superado e não precisa ser emendada, nem ser reescrita, nem ser reinterpretada. Eu vou fazer 2 perguntas para verificar alguma coisa que se apresentou neste texto. É só dizer certo ou errado. Questão 1. Sarai duvidou que ela pudesse ser mãe por causa de sua idade, mas Abraão não. Repetir. Sarai duvidou que ela pudesse ser mãe por causa de sua idade, mas Abraão não. Resposta errada. Ambos duvidaram. Tanto Sarai como Abraão duvidaram, um e outro duvidou, e os dois... Aliás, hoje se diz que Isaac tem o nome de Isaac, quer dizer riso, por causa do riso
de Sarai, mas é também de Abraão. Os dois riram quando se falou em Sarai ser mãe e Abraão ser pai naquela idade. Questão 2. Ló foi despejado com a sua família da cidade de Sodoma, e este foi um despejo misericordioso. Repetir. Ló foi despejado com a sua família da cidade de Sodoma, e este foi um despejo misericordioso. Resposta certa. Então é isto. Agradeço a atenção daqueles que ouvirem esta apresentação e estudem os textos apresentados também para aprimoramento do estudo bíblico. Obrigado.